Olá, boa noite a todos os irmãos que nos assistem. É sempre uma alegria a gente poder ter esse espaço para conversarmos sobre tantos ensinamentos que a doutrina espírita tem para nos passar. E hoje nós contamos mais uma vez com a presença amiga desses nossos irmãos lá da cidade de Carazinho, o João Antônio, da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, e o Claudir, da Sociedade Espírita Nossa Casa. E boa noite a vocês, é uma alegria contar com a companhia de vocês. Boa noite, Juliano. Nós que temos uma alegria imensa de tê-lo conosco hoje, né? Uma boa noite e tarde a todos os amigos da Joana de Ângeles, lá de Sarandi, Juliano, Claudir, e a todos os amigos que nos acompanham aí sempre. Nós podemos hoje aqui falarmos um pouco mais da mensagem da doutrina espírita, da mensagem do Evangelho de Jesus. Muito bem. Então eu vou iniciar as atividades dessa noite, fazendo uma prece, e depois a gente vai fazer as nossas provocações para vocês a respeito do tema da noite. Então vamos nesse instante elevar o nosso pensamento em oração, buscando a figura do Mestre Jesus, esse nosso irmão de todas as horas, nosso guia e modelo. Obrigado, Senhor, por mais esse dia aqui na Terra, por todas as experiências que a vida no corpo físico procura nos proporcionar para o nosso crescimento, para o desenvolvimento do nosso espírito. Obrigado, Senhor, por estes espaços de reflexão, de estudo, por esses conhecimentos sublimes que vêm até a Terra por intermédio de Kardec, onde encontramos esta fonte para nos proporcionar o roteiro, o norte, para caminharmos seguros rumo ao bem, rumo ao nosso crescimento, rumo à nossa felicidade. Que nesses instantes de reflexão, a tua inspiração, Senhor, possa chegar a cada um de nós, de maneira que sejam reflexões oportunas e que elas possam chegar ao nosso coração, transformando-nos para melhor, uma gota a mais de conhecimento e de sentimento nobre. Em teu nome, Senhor, é que iniciamos as reflexões, os estudos desta noite. Que assim seja. Meus irmãos, então, como era programado para essa oportunidade, nós vamos refletir um pouco sobre aquela passagem do Evangelho onde o Cristo asseverava, né, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E então a gente vai ver que a reencarnação é uma chave básica dentro do Espiritismo que nos permite entender uma série de eventos e de relações que acontecem no mundo e que sem ela a gente fica como que sem essa oportunidade, essa porta aberta para esse entendimento. Mas muitas pessoas argumentam de uma forma contrária à reencarnação, porque consideram que a Bíblia, né, os textos evangélicos, não teriam a reencarnação como algo previsto ou seriam textos contrários à reencarnação. E o que a gente pode refletir em torno disso, então, sobre a reencarnação dentro das assertivas do Cristo? Começo contigo, João, pode ser. Muito bem, meus irmãos, nós gostaríamos então de iniciar trazendo
uma parte até histórica, assim, lembrando da nossa civilização, daquilo que nós conhecemos, temos notícias, né, falando sobre essa questão, porque essa questão da imortalidade, da continuação da vida, é um assunto realmente instigante desde que a gente se conhece, né, como ser humano. E aí eu dei uma olhadinha aqui, eu vi que nos fala aqui, então, que as civilizações antigas, elas já tinham, então, essas noções e tinham orientações e nos falavam sobre essa questão. Então, por exemplo, há 12 mil anos atrás, na Idade da Pedra, aqueles povos lá, eles já tinham o costume de enterrar os seus mortos na posição fetal. Isso é bastante interessante, né? Porque povos primitivos não tinham noções maiores ainda, né? Mas tomavam esse tipo de atitude, né? Trazendo, logicamente, de um entendimento de que a gente pudesse interpretar isso de alguma forma, né? Então, para nós fica fácil da gente entender, né, que é voltar a nascer de novo, né? Na nossa visão fica tranquilo. Logicamente que para eles tinha essa ideia instintiva de que na consciência deles eles já sabiam desse processo, talvez não soubessem explicar, detalhar, mas demonstravam através desse ato também, né? E assim nós tivemos então em outras civilizações que nos falavam claramente dessa questão. Então nós anotamos aqui que os Upanishads, que é essa mensagem então lá dos povos indianos, que tem já milhares de anos, né, e que eles nos falavam dessa consciência espiritual, do ser espiritual que continuava vivendo e que tinha novas oportunidades, então, de ter outras experiências de vida, né? O budismo, então, essas religiões indianas, várias delas nos falam sobre esse processo. Os povos gregos também, né? Platão, Orígenes, né? No cristianismo, e diversos outros trabalhadores, principalmente no início do cristianismo, eles nos falavam, né, defendiam essa ideia, o próprio povo judeu tinha essa noção também, né, diversas linhas do judaísmo defendiam essa ideia do processo da reencarnação. Os povos egípcios também já tinham essa ideia também da continuidade da vida, da volta, né? E os povos indígenas também, né, principalmente aqui das Américas, né, também já tinham essa conceituação. Então, a gente vai ver que essa ideia da ressurreição, do ressurgimento do ser novamente, é uma ideia defendida por várias civilizações, por vários pensadores, né? E, logicamente, que isso que o Juliano nos trouxe, que dentro dos evangelhos, nós também temos orientações do próprio Cristo nos falando dessa proposta da gente estar voltando em outras oportunidades, né, a reviver de novo. Então, a reencarnação não é um conceito que o Espiritismo criou, né? Tirou do nada, né? É algo que já existe e é uma lei da natureza. Claudir, uma outra objeção muito comum em relação à ideia da reencarnação é que as pessoas dizem que não se lembram. Ah, mas se eu fui uma outra pessoa no passado, eu não tenho memória, eu só lembro quando eu era criança, enfim, né? Por que isso acontece e como é que a gente pode esclarecer essa pessoa, claro, respeitando o livre-arbítrio, o entendimento de cada um, mas buscando esclarecer a respeito dessa lei-chave que, sem ela, é muito difícil entender a vida de uma forma mais completa, né? Eu acredito, como o João Link falou, né, que a reencarnação ela não é, de hoje conhecida, ela vem de milênios e milênios dos povos antigos. E como tu falaste, né, a reencarnação ela nos proporciona, tá, um entendimento de Deus, do amor de Deus por nós. Deus é Pai de amor e de bondade.
E Ele está sempre nos ajudando, nos auxiliando, nos orientando e nos dando novas oportunidades para que nós, seus filhos, espíritos, energias divinas, né, que fomos criados um dia por Deus, possamos ter aprendizagens, conhecimentos, né, crescimento. E a reencarnação, então, ela vem nos trazer essas possibilidades, porque ela nos diz reencarnar, voltar à vida novamente. Ou seja, o espírito, né, ele vai ocupar uma matéria, um corpo, temporariamente, durante um certo tempo, e neste tempo ele vai ter o seu aprendizado, o seu crescimento. Fim do tempo deste corpo, desta matéria, o corpo vai morrer, a matéria vai se desintegrar. E aí é que vem, né, a grandiosidade da reencarnação. O espírito é imortal, o espírito é eterno, já falamos quantas vezes, né? Todo mundo fala a mesma coisa. E aí o espírito retorna ao plano espiritual com a bagagem que ele tem, com suas virtudes, seus vícios, seus erros, seus acertos, enfim, né? Com a bagagem espiritual que ele tem. E aí, no plano espiritual, o que acontece? Ele se prepara para retornar à matéria novamente para continuar o seu aprendizado, continuar o seu crescimento. E eu acho isso fantástico porque eu sempre digo, acho que já falei aqui, talvez em alguma live com o João Paulo e o João Antônio Link, que há muito tempo atrás, quando eu ainda não era espírita, eu tinha um questionamento muito, mas muito grande, talvez alguns dos amigos que estão nos ouvindo possam dizer a mesma coisa, né? Que já tiveram ou ainda têm. Por que umas pessoas são cegas, surdas, mudas, aleijadas, deficientes, né? Por que umas pessoas são tão afortunadas em relação à saúde, à beleza, a bens materiais, a riquezas, enquanto existem pessoas que sofrem tanto, que são tão paupérrimas, tão miseráveis, mendigos, etc. Aonde estaria a justiça de Deus? A lei de Deus, do amor de Deus? Aonde estaria se a vida fosse uma só? Esta é o que é o questionamento, é a pergunta que eu sempre me fazia, né? Puxa, mas a vida é uma só. Morri, vou para o céu, vou para o inferno. Qual é o sentido desta vida, dessa caminhada, dessa experiência? O que fiz eu para merecer tanto castigo, né? Porque todo mundo passa suas dificuldades, suas provas. O que fiz eu para merecer tantos castigos? E se a vida é uma só, qual é a graça? Né? Por que tem tantas diferenças? E aí vem a reencarnação. A reencarnação, ela vem trazer para nós, vem provar para nós que as vidas são sucessivas. O espírito nasce, vive, morre, nasce, vive, morre, tantas vezes quantas forem necessárias, em diversos aprendizados, né, Juliano? Para o seu crescimento, o seu aprendizado. Então, não tem como dizer que a reencarnação não existe. Não tem como dizer que a reencarnação é uma coisa que não se pode nem provar. Tem pessoas que falam, mas como é que vai provar a reencarnação? Eles dizem, ninguém voltou até hoje dos mortos para nos contar como era lá. Não, não voltaram à matéria, né? Mas as comunicações dos espíritos por espíritas sérios, Chico Xavier, Divaldo e outros, né? Atesta que o espírito continua vivo. E as vidas são sucessivas. Eu acho que a reencarnação ela é a chave para a humanidade, para o crescimento nosso, da humanidade, acho. E a gente vai vendo que a ciência cada vez mais se aproxima desse entendimento. Nós temos vários pesquisadores, como Brian Weiss, e muitos outros, que começaram a identificar inúmeros casos em que esses arquivos, quando a pessoa reencarna, ali na primeira infância, certos arquivos não ficaram tão guardados assim, e a criança espontaneamente relata
experiências, né, de outra época, e depois, investigando tudo aquilo, chega-se à conclusão que ela não teria como saber, a não ser se fosse a mesma pessoa que trouxesse realmente as lembranças do passado, né? Mas tem livros, Julianos, que relatam esses casos de crianças em Índia e outros lugares que eles voltaram à sua cidade natal e aqui eu morava, aqui era minha mãe, ali era não sei o quê, e ele foi falando tudo e as pessoas boca abertas, só pode ser o fulano, né? Ele relatava a sua última encarnação, crianças, né? E isso foi, e tem livros que falam sobre isso aí, né, João? Ian Stevenson, né, um pesquisador americano, se não me engano, né, ele fez pesquisa com muitas crianças, relatou muitos casos, né, nessas situações dessas crianças que têm essa memória, né, das suas vidas passadas e realmente lembram, conseguem os detalhes, lembram dos detalhes todos, né. Eu lembro desse filme, um filme que eu assisti um tempo atrás aí também, que é de um caso verídico a princípio, né, em que a pessoa morava nos Estados Unidos, se não me engano, né? A senhora essa, e ela começou a lembrar, né? Lembrar da sua vida lá na Europa e coisa e tal, e ela foi para lá e encontrou lá o seu filho mais velho, né? E na verdade eram vários filhos, né? E ela nessa nova encarnação, então, ela jovem agora, uns 40 e poucos anos, né? Foi para lá e encontrou seus filhos ainda, né? Então, é interessante essa questão da gente poder ter alguns casos assim, né? Que ela Acho que é foi Minhas atrás. Vidas em Outras Vidas, né? Não é esse Eu acho que filme? é isso, né? É isso aí, né? Então, ela foi lá, procuraram lá na igreja, procuraram nos cartórios, né? E ela acabou encontrando praticamente todos os filhos, né? Interessante demonstrar isso também, eu acho que isso é interessante, né? Demonstrar através do cinema isso, né? Mostrar para as pessoas que isso é possível, né? E tem um outro filme, A Reencarnação de Peter Prout. É um filme bem antigo, mas também relata bem essas coisas, a reencarnação de Peter Prout, o que ele lembrava das reencarnações dele, né? Fatos verídicos, né? Que foram relatados e fizeram um filme sobre isso. E antes tu comentaste uma coisa interessante, né, que quando a gente observa as diferenças que existem no mundo, né, de nascimento, de facilidades ou dificuldades, né, e eu estava lendo um livro sobre a última encarnação da Ivone do Amaral Pereira, onde ela havia tomado a atitude de tirar a própria vida, né, naquela encarnação. E ela já era reincidente. E a gente vê muitos casos assim que a pessoa depois ela renasce com as dificuldades próprias, consequentes da atitude que ela tomou no passado. E aí a gente vai vendo que a lei ela é de misericórdia, é de amor, a gente reencarna com vistas ao crescimento, mas a gente é herdeiro de nós mesmos, né? As vidas, elas estão linkadas umas às outras. E a gente conhece muito bem dentro do Espiritismo que é a lei de causa e efeito, de ação e reação. E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, né? Porque se as pessoas, de uma forma geral, tivessem essa consciência dessa que a reencarnação ela vai oportunizando esses resgates, esses aprimoramentos, e que nada escapa a essa lei, talvez pensassem melhor antes de tomar certas atitudes. Né? É aquela velha frase, né? Hoje nós somos o resultado do que nós fizemos ou fomos ontem. E amanhã nós seremos o resultado do que estamos fazendo hoje. Hoje estamos plantando o nosso amanhã diante da reencarnação, porque as vidas continuam, né? Então, tudo que a gente estiver fazendo hoje, né, a gente está plantando para o nosso futuro espiritual, tanto no plano espiritual quanto para outras reencarnações. Mas essas diferenças aí, eu acredito assim que elas são bem, são berrantes muitas vezes, né?
de casos que você vê e você diz, meu Deus do céu, né? Se a vida é uma só, por que que acontecem essas coisas? E aí a gente, então, começa a entender. E eu, quando eu entrei na doutrina espírita, e tive acesso, digamos assim, aos livros, às leituras, aos estudos, começou a se abrir meus horizontes. Eu comecei a entender melhor a vida. Então, a reencarnação, ela proporciona que você tenha fé no futuro, que você tenha confiança, que você tenha esperança de que as coisas, a vida é melhor, a vida vai melhorar, as coisas vão melhorar, né? Mas a reencarnação, ela te traz também um propósito de você ser hoje melhor do que foi ontem, né? E se preparar para outras vidas. Então, ela te dá o propósito, ela te mostra que você está aqui, não é por acaso, né? Que as coisas que você está passando é porque, como tu mesmo falou, né, Juliano? Você cometeu em outras vidas atos e atitudes e agora, meu filho, te vira, agora é contigo. Você fez lá, né? Cometeu tais atos e atitudes, agora tu tem que reparar essas faltas, esses erros. E aí entra a bondade de Deus, né, João? A misericórdia de Deus nessas questões. Eu acho que é importante a gente também ver com essa questão positiva da vida, o processo que a doutrina espírita nos traz, que é um processo de evolução constante, né? Então, a gente pode, por exemplo, analisar a questão da reencarnação com o próprio desenvolvimento do espírito, e aí numa visão mais ampla de nós analisarmos a vida reencarnado, a vida material orgânica, mas a gente pensar também na vida espiritual, no desenvolvimento do espírito e nessa questão do próprio corpo perispiritual nosso. Então, a gente sabe que a reencarnação ela tem essa proposta da gente consertar, acertar as coisas, mas também a visão do progresso contínuo, do desenvolvimento do espírito. E aí a gente pode pensar, por exemplo, na questão orgânica material, que é no aperfeiçoamento do corpo. Então, se nós analisarmos o homem de alguns milênios atrás e o homem de hoje, a questão física orgânica já é bem diferente, né? E se a gente olhar as obras espíritas, o processo é que nós possamos ir cada vez aperfeiçoando mais esse nosso corpo. Então, um dos aspectos, por exemplo, que a gente pode ver hoje em dia é a questão da saúde, das doenças. Se a gente for olhar a quantidade de médicos, a quantidade de pessoas que estão cuidando da saúde, né, tomando remédio e correndo atrás dessa questão da saúde, envolve muita coisa, né? É muito desprendimento material e as dificuldades que as pessoas passam, né, por causa dessas questões e que no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, a gente vai vendo nas obras espíritas que a tendência é que a gente não tenha mais doença, que o nosso corpo vá se aperfeiçoando e a gente vá tendo cada vez menos doenças, menos sofrimento, menos dores, né? E o nosso próprio corpo espiritual, ele também está sempre nesse processo de melhoramento. E aí a gente vai lembrar também que a reencarnação, ela tem um processo em que a gente não vai mais precisar reencarnar. Isso é interessante também. Aí na doutrina espírita a gente sabe que nós também reencarnamos em outros mundos. E aí a gente vai ver também que o processo de reencarnar em outros mundos tem a ver também com esse processo do nosso desenvolvimento espiritual, desenvolvimento desse corpo, né? O aperfeiçoamento desse corpo. Então, traz essa ideia de que o nosso desenvolvimento, o nosso esforço, a nossa dedicação para nós nos espiritualizarmos, conforme o Claudir estava falando, é um propósito, é um investimento que nós estamos fazendo para nós que temos essa consciência da vida espiritual, desse retorno e quais são os objetivos, nos traz um encorajamento para que a gente possa ter essa esperança maior da gente se dedicar, né, fazer investimentos na nossa saúde, no nosso processo de espiritualização, para que a gente possa sair desse processo das dificuldades que, muitas das vezes, na fase que nós estamos vivendo, reencarnar
é uma certa dificuldade grande para muitos de nós, né? Até o próprio processo da consciência nossa, os espíritos nos falam que quando nós reencarnamos é como se nós estivéssemos dentro de um escafandro. Então, aquele aparelho que os homens utilizam para mergulhar, e a gente sabe das dificuldades que é para o homem conseguir andar no mar lá, né? Com todo aquele aparelho. Então, quando nós reencarnamos, nós sofremos dificuldades, ficamos com certas limitações. Então, se nós vamos trabalhando, vamos tentando nos transformar para melhor, vai facilitando para nós, né? Então, eu vejo que nós precisamos ter essa ideia otimista, né? De que a reencarnação, ela nos proporciona muitas oportunidades da gente se aperfeiçoar, né? Moralmente também, né, João? Também, moralmente também, Claro, principalmente, né? principalmente o nosso crescimento Principalmente. moral, espiritual, né? E como o Juliano falou, Deus é tão bom que ele não permite que a gente relembre o que a gente fez em outras vidas. Já pensou se a gente tivesse casado com uma pessoa e a gente lembrar que essa pessoa nos traiu em vida anterior, nos assassinou, ou nós traímos, ou nós assassinamos, ou nós prejudicamos essa pessoa? Ou recebermos um filho, uma filha, e tivéssemos a lembrança do que aconteceu em outras vidas, né, com aquele filho, aquela filha. Aí, então, Deus é tão bom, a espiritualidade é tão boa, que ela faz com que o espírito não se lembre da última encarnação. O que vale é hoje. A gente tem uma vaga lembrança de alguma coisinha assim, né? Mas não do que a gente fez, né, Juliano, como tu colocou antes. Então, o Espiritismo ele vem abrir esses horizontes, ele vem explicar melhor as questões sobre a reencarnação, a vida futura, né, Juliano? Para a gente ir já encaminhando para o encerramento, mas eu Já? queria... o tempo voa, né? Bom, Mas eu queria perguntar para vocês um conselho que vocês diriam para alguém que a pessoa se compreendeu, bom, estou novamente reencarnado, isso já aconteceu várias vezes, mas por que eu estou hoje reencarnado? Qual é a minha missão? Qual é o sentido da minha vida? Como descobrir? passou um gato aqui na minha frente. Mas eu acredito que a reencarnação ela nos traz um propósito e um objetivo de nos melhorarmos, sermos hoje melhor do que fomos ontem. Se estamos, como diz o João Antônio Link, reencarnados aqui no planeta Terra, que é um planeta atrasado de provas e expiações, é sinal de que nós não somos perfeitos. É sinal de que nós temos muita coisa ainda a resgatar, a melhorar, a aprender, né? A nos aperfeiçoar. Então, a gente vem reencarnando vidas e mais vidas sucessivas aqui na Terra. Por quê? Porque ainda nós não somos perfeitos. Um dia, o nosso espírito vai evoluir tanto, vai adquirir tanta luz, né? Vai vencer as suas más tendências, seus vícios, seus erros e vai se purificar, vai evoluir. E aí não vai necessitar, como diz o João Antônio, reencarnar de novo. Então, eu acho que o grande propósito da vida é esse, é nos melhorarmos. É o dia a dia, né, fazermos o melhor, procurarmos nos melhorar, vivermos melhor com pensamentos mais positivos, mais otimistas, entendendo que a vida é, sim, um grande aprendizado, mas que nós somos capazes de conseguir vencer todos os problemas, todas as dificuldades. Sábado passado, nós tivemos na Rádio Gazeta o nosso programa Mensageiros da Luz, aqui em Carazinho, a M670, o João Link participou conosco e nós falávamos, né, João, do suicídio. Então, nós estávamos falando um pouco do suicídio. Imagine uma pessoa que se suicidou em outra vida, acabou tirando a sua vida. Ela recebe uma nova oportunidade de voltar à vida, a reencarnar de novo, um novo corpo e recomeçar aquilo que ela deixou para trás. É fantástica a reencarnação.
a oportunidade que a reencarnação nos traz. Então, eu acho que nós temos que começar a aprender mais, a abrir mais nossos horizontes e viver melhor, porque a vida é eterna. Existe a vida futura, como dizia Jesus. E Jesus abriu para nós todos os caminhos quando ele falou da vida futura. Eu vou lembrar das leis divinas, né? E lembrar que Deus é Pai, é misericordioso, tem piedade e nunca desiste dos seus filhos, né? Então Jesus falou que nenhuma das suas ovelhas, né, se perderia. Eu vejo que a reencarnação tem essa proposta, principalmente quando a gente lê algumas obras espíritas e a gente consegue ir ali acompanhando algumas reencarnações de alguns espíritos, né? Então a gente vai vendo que o progresso, a evolução, que Deus nos proporciona a oportunidade do desenvolvimento das nossas potencialidades. Então a gente pega, por exemplo, o espírito Emmanuel e a gente fica acompanhando as suas reencarnações, né? E a gente vai vendo todo um crescimento, todo um desenvolvimento, e a gente vai pensando também, principalmente nessa questão de que Deus montou essa estrutura das famílias, né? Então, a família ela tem esse propósito de unir as pessoas, de trazer o desenvolvimento dos sentimentos maiores, do amor, da fraternidade, da compaixão, e proporcionar que as famílias possam, então, se manter unidas por muitas reencarnações, né? Formar esses grupos, né? E a gente saber que a gente vai se reencontrar com os nossos familiares, com os nossos amigos, e vai ter oportunidade de viver junto de novo, e a gente vai crescendo coletivamente, né? Então, a gente sabe que na doutrina espírita, nós, aqui no planeta Terra, formamos uma coletividade, né? E que também nos países, e nos nossos estados, nossas cidades, nós vamos tendo o desenvolvimento coletivo dessas pessoas. E é durante o processo das reencarnações, das várias vidas, é que nós vamos crescendo juntos, nos ajudando uns aos outros, né? Então, a gente fica pensando o quão importante é a gente ter oportunidades novas de aprendizado, de crescimento, de poder estar junto, poder consertar, acertar aquilo que não ficou bem, né? Então, eu vejo que dessa forma positiva, de que Deus realmente nos proporciona sempre essas oportunidades de crescimento, de evolução, e da gente ir se tornando cada dia um espírito melhor, né? E a Nascer de sabedoria, novo, né? Nascer de novo, né, Juliano? Uma nova oportunidade. a sabedoria divina, né? De utilizar esse processo, que nada mais facilitador também do que a evolução é a transformação que a morte produz, né? Esse fenômeno da morte e do renascimento, se fosse uma vida contínua, o processo do nosso crescimento seria muito mais dificultoso. E aí esse processo que a gente não pode negar é um fenômeno que nos impacta, porque a pessoa que a gente conhece hoje, esse CPF, lá adiante não vai estar mais ativo, e os nossos braços sentem a ausência física daquele ente querido. Mas é Mas é esse só um até processo. logo, é um até breve, né? Que a vida continua, isso. Exatamente. Mas é como aquela lagarta que vai se transformar na borboleta, mas precisa passar pelos estágios, né, de transformação, né? É verdade. Meus irmãos, é uma alegria contar com vocês, mas o nosso tempo realmente vai se findando. E gostaria de pedir então para o Claudir para fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo já a companhia de vocês e essas reflexões tão oportunas. Vamos agradecer a Deus, este Pai de amor e de bondade, pela oportunidade que Ele nos dá a cada um de nós, de termos estes aprendizados, de termos essas oportunidades, vida após vida, onde a gente pode crescer, evoluir,
reparar os nossos erros, as nossas faltas e também, como diz o Juliano, reatar os nossos laços de amor com os nossos entes queridos, através da reencarnação, através das vidas sucessivas. Quantas oportunidades que Deus nos dá, no seu imenso amor, na sua imensa bondade, na sua sabedoria. Obrigado, obrigado, Deus, Pai de amor e de bondade pela vida, pelas oportunidades. Obrigado pela doutrina espírita, pelos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Obrigado pelas nossas casas espíritas, obrigado pelos nossos amigos, pelos nossos colegas que trabalham conosco. Obrigado por todas as oportunidades. Neste momento, só temos que dizer isto. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, pelos seus ensinamentos, por ter estado entre nós reencarnado. Sabemos que não necessitava mais reencarnar, porque já venceste todas as tuas etapas evolutivas, mas aceitou reencarnar para vir trazer até nós os ensinamentos, o caminho que leva a Deus, ao amor, à evolução, ao crescimento. Obrigado, Jesus. Obrigado aos nossos guias, aos protetores, os guardiões, os bons amigos que estão conosco diariamente, nos ajudando nesta jornada. Obrigado. E que Deus nos ampare, nos ilumine, a cada um de nós, para que possamos crescer, aprender e evoluir cada vez mais. Que assim seja. Assim seja. Boa noite, então, a todos. Muita paz, muita luz a todos. Valeu. Um abraço a todos. Até breve.